Olá, tudo bem? Eu sou a Mariana Rosadas e esse é o Se Liga na Câmara, o programa que mostra tudo o que acontece na Câmara Municipal dos Vereadores do Rio de Janeiro para você. Hoje a gente vai falar sobre frentes parlamentares. Você sabe o que é? Quem ajuda a gente a entender um pouquinho é o professor Ricardo Ismael e o estudante de administração Hugo Carvalho. Meu nome é Ricardo Ismael, eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio e coordenador do Núcleo de Estudos sobre Federalismo, Política e Desenvolvimento. Fui desafiado pela Rio TV Câmara a explicar mais sobre o Legislativo Municipal, a nossa Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Hugo de Carvalho, eu sou estudante de Administração, Relações Públicas e assistente de Marketing na Robson. A primeira pergunta seria realmente o que é uma frente parlamentar? O Poder Legislativo Municipal, ele tem algumas prerrogativas, eu diria até que existe expectativa da sociedade, do eleitorado, que, afinal de contas, elegeu seus representantes, né, para a Câmara de Vereadores. E, vamos dizer assim, dentro da dinâmica legislativa, claro que você tem aquelas votações no plenário, que às vezes ganham até, dependendo do que você está discutindo, mais visibilidade. Mas existe também um outro trabalho que é desenvolvido pelos parlamentares, que seja nas comissões permanentes ou nas comissões temporárias e nas frentes parlamentares, que é o nosso assunto de hoje. E é bom que a gente já chama atenção que a diferença entre comissões permanentes e as frentes parlamentares é porque as comissões permanentes, como está mesmo dizendo o tema, são temas, vamos dizer assim, onde, claro, a Câmara estará sempre envolvida, educação, saúde, idoso, enfim, uma série de temas que não vão sofrer interrupção, eles praticamente vão atravessar toda a história da Câmara de Vereadores. Mas as frentes parlamentares, que relativamente recente, ela foi incluída no regimento interno na década passada e ganhou, vamos dizer assim, agora uma maior relevância. Para se ter uma ideia, atualmente você tem 30 frentes parlamentares constituídas na Câmara de Vereadores. Quer dizer, em 2021, houve um crescimento muito grande da formação de frentes parlamentares. E aí, é importante que a gente ressalte que as frentes parlamentares têm, portanto, uma flexibilidade maior de criação do que as comissões permanentes. Até por conta de uma característica muito interessante, é que as frentes devem ter um caráter suprapartidário. Elas precisam ser criadas por, no mínimo, 5 integrantes da Câmara, mas ela pode ter aí tanto os vereadores quanto aqueles que, principalmente quem preside a frente, possa estar absorvendo, ou seja, não há um limite assim para o número de participantes, integrantes dessa frente parlamentar. Além disso, é ilimitado a criação das frentes parlamentares. Mas eu diria que tem uma característica que depois a gente pode desenvolver mais, é que as frentes parlamentares têm um objetivo de estar discutindo não apenas uma questão de relevância para a sociedade, mas de integrar na própria frente parlamentar, nos estudos, nos debates, as entidades representativas da sociedade civil. Portanto, eu diria que é um mecanismo relativamente novo, mecanismo institucional relativamente novo e que estimula a integração ou a interação entre os parlamentares e a sociedade que os elegeu. Perfeito. E além desses mínimo de 5 integrantes, como que é formada uma frente parlamentar? De fato, a gente está observando que, vamos dizer assim, a frente parlamentar ela tem, vamos dizer assim, uma possibilidade do vereador reagir a temas que, vamos dizer assim, vão surgindo ao longo do ano e que, claro, comportam algum tipo de debate, estudo, alguma reflexão por parte da Câmara de Vereadores. Observando aqui as frentes parlamentares que hoje estão em curso, você tem, por exemplo, a frente parlamentar em defesa do Sistema Único de Saúde, do SUS. Claro, a pandemia mostrou a relevância desse mecanismo hoje de tentar, vamos dizer assim, proteger a população contra o Covid. Uma outra frente parlamentar também importante é a defesa do Conselho Tutelar. Por exemplo, também a frente parlamentar de defesa das bibliotecas municipais,
ou da defesa da educação ambiental no município do Rio de Janeiro, a frente também parlamentar de defesa da garantia da qualidade do acesso à água. Enfim, existe também uma outra que é contra a fome e a miséria no município do Rio de Janeiro. Então, verifique que existem temas, claro, que são muito relevantes e que eles talvez estejam, vamos dizer assim, ganhando ainda mais importância diante do contexto que a gente está vivendo. Ou seja, o contexto da pandemia, de crise econômica. Então, vamos dizer assim, são determinados, um grupo que é formado por parlamentares que pode, como eu já disse, integrar entidades da sociedade civil e assim, vamos dizer assim, dar uma resposta ou fazer com que a Câmara de Vereadores ela reaja a determinados acontecimentos da conjuntura que precisam, claro, do pronunciamento da Câmara. A gente deve lembrar que, para que a gente possa reduzir esse desgaste da política, dos partidos, do próprio parlamento, nada melhor quando a própria Câmara de Vereadores, o Legislativo, tenta discutir os temas que são mais relevantes, inclusive envolvendo a sociedade, tentando, vamos dizer assim, dar algum encaminhamento para problemas que muitas vezes são emergenciais, né? Entendi. E existe alguma regra para a criação de uma frente parlamentar? Eu diria que tem uma regra básica, que é que você teria que ter pelo menos o pedido, o requerimento de criação da frente parlamentar subscrito por pelo menos 5 vereadores. A gente sabe que são 51 vereadores, então, vamos dizer assim, há uma exigência de pelo menos 10% dos vereadores subscreverem esse requerimento. Ela sendo criada, e isso tem acontecido com muita recorrência, como eu disse, no ano de 2021 foram criadas 30 frentes parlamentares, ela tem uma característica de estar aberta. Qualquer vereador, mesmo que não subscreveu o pedido de criação, poderá integrá-la a qualquer momento, desde que, normalmente, solicite ao presidente da frente parlamentar e conte com aval. Eu, observando as frentes parlamentares que estão em andamento, algumas delas têm 20 integrantes, 16 integrantes, ou seja, tem uma característica também importante que elas são suprapartidárias, ou seja, certos temas interessam a diferentes parlamentares de diferentes partidos. E por que isso é importante? Porque a gente tem observado, principalmente a partir dos anos 90, e agora, de uma certa maneira, isso quase que virou uma coisa que se repete a cada eleição, o que a gente chama, no jargão da ciência política, me permito usar aqui, uma fragmentação partidária muito grande nas casas legislativas. Quer dizer, se a gente observar a Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, você conta com 22 partidos, né? E as maiores bancadas, quer dizer, são do PSOL, do Republicanos e do DEM, que tem 7 vereadores. Quer dizer, há uma fragmentação muito grande. E na medida que a frente parlamentar decide por um tema, seja de saúde pública, saneamento básico, são temas suprapartidários, por que não lutar para que a gente possa revitalizar as nossas bibliotecas municipais? Por que não ficar acompanhando a questão do Sistema Único de Saúde no que diz respeito à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro? Ou seja, as frentes parlamentares têm um caráter também muito interessante, de tentar cessar aquelas brigas que acontecem no processo eleitoral, né, que é natural, as disputas, às vezes de diferenças ideológicas, que, vamos dizer assim, às vezes tornam a tentativa de formação de algum embate para solucionar algum problema, às vezes prejudica isso. Em outras palavras, a frente parlamentar termina estabelecendo algum tipo de unidade em relação a alguns temas, o que só favorece o enfrentamento deles mesmos. Olha, ficou bem clara essa parte, tá? Mas se eu tivesse que explicar assim para um colega meu que entende nada de política, qual seria a função, então, da frente parlamentar? Seria lutar por uma causa além dos partidos? A frente parlamentar, ela, dentro dessa dinâmica legislativa, ela vai definir um certo tema que seja do interesse da sociedade. Muitas vezes o tema, vamos dizer assim, é conjuntural, ou seja, é um tema que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, agora na pandemia, acompanhar as ações do SUS, acompanhar
a crise do polo gastroeconômico que está acontecendo na cidade, acompanhar a questão da fome. Então, são temas muito conjunturais e certamente extremamente relevantes no momento que a gente está vivendo. E dessa forma, criada essa frente parlamentar, e vai existir aí uma cooperação, vai existir novamente uma soma de forças políticas dentro da Câmara para tentar enfrentar o problema. E aí ela é mais ágil do que a comissão permanente. Inclusive, diferente da comissão permanente ou comissão temporária, ela pode integrar com muito mais força as entidades diretamente envolvidas na questão e que representam a sociedade civil. Dessa forma, como eu disse, é uma soma de esforços por parte da Câmara de Vereadores e tentando trabalhar alinhada com a sociedade, com aqueles, afinal, que deram o voto para que eles pudessem estar ali na Câmara de Vereadores. A gente vai para um rápido intervalo. Se liga na Câmara, volta já já para falar mais sobre frentes parlamentares. Até já. O Se Liga na Câmara está de volta e eu aproveito para já te fazer um convite. Que tipo de conteúdo você quer ver aqui no programa? Interage com a gente nas nossas redes sociais, é @CâmaraRio. Agora a gente vai assistir um pouquinho mais da conversa entre o professor Ismael e o Hugo. No caso, quem compõe a frente parlamentar é só vereador ou esfera estadual não é envolvido? Do ponto de vista formal, né, se você observa o site da Câmara de Vereadores, que melhorou muito, acho que é importante. Hoje em dia a gente tem uma juventude que está muito nessa era digital, então acho que vale a pena fazer essa navegação, conhecer as comissões permanentes, conhecer as comissões temporárias e conhecer as frentes parlamentares. Aí você vai observar lá uma lista, hoje existem 30 frentes parlamentares, e vai ver lá quem é o presidente e os integrantes. E, claro, nessa composição formal, só vai estar registrado os vereadores que têm um mandato popular. Mas cada frente, nas suas reuniões, nos seus debates, elas vão incorporando representantes das diferentes, entidades da sociedade civil que estão diretamente envolvidas com aquele problema. Porque é evidente que a prefeitura, o poder público, vai ter um papel sempre importante para atacar alguns desses problemas que estão lá nas frentes parlamentares. Mas a questão do envolvimento da sociedade, inclusive trazendo uma contribuição para algum encaminhamento, para alguma providência que possa ser tomada de imediato, diante de uma crise sanitária, crise econômica, que certamente, eu estou dizendo, o envolvimento da sociedade só tem a contribuir para ganhar mais agilidade e para atacar o ponto certo. Então, vamos dizer assim, a frente parlamentar, formalmente, não tem lá essa questão de nomear as entidades que estão diretamente envolvidas. Talvez, na medida em que o sítio da Câmara Municipal possa estar registrando também as reuniões, alguma ata de todas as reuniões, dos debates que foram feitos, inclusive permitindo a participação online, ou seja, que as pessoas possam acompanhar de forma remota as reuniões, possam mandar alguma proposta, aí você possa ter, novamente, uma memória, isso no próprio site, de quais foram as entidades da sociedade que foram envolvidas, quais as que efetivamente participaram. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho das instalações do Palácio Pedro Ernesto. Aqui a gente está no plenário da casa. O professor e historiador Rafael Matoso vai nos ajudar a contar um pouquinho dessa história, começando inclusive por essa dedicação. Pedro Ernesto, quem foi o Pedro Ernesto? O Pedro Ernesto é uma figura muito simbólica, representativa do contexto republicano, né? Ele é de Pernambuco, ele Recife, nasce em 1884, mas vem para o Rio de Janeiro muito cedo, por volta de 1908, e começa a estabelecer a sua carreira conjuntamente política e médica. Ele foi diretor da Policlínica, ele sempre teve uma atuação médica muito considerável no campo da ginecologia, inclusive, mas ele começa a se destacar no campo político com todo um questionamento à República Oligarca, a República Velha, né? Foi, inclusive, um dos articuladores do movimento tenentista, né? Não participou diretamente, mas estava naquela contestação aos moldes republicanos do café com leite na década de 20. E, no final, acabou sendo homenageado aqui num símbolo da República. Isso é muito interessante, né? Porque no momento que eles queriam derrubar, por exemplo, o presidente Arthur Bernardes, que é o presidente que está no poder mineiro na época da inauguração do prédio, em 21 de julho de 1823, ele, pouco tempo depois,
vai acabar sendo homenageado após a sua morte, na década de 50, com o nome do prédio que representava, né, o poder das elites republicanas na época que ele contestava. Professor, fala um pouquinho dessa inauguração, em que contexto se deu e o que funcionava aqui antes. Então, é muito interessante a história desse prédio, porque ela está circunscrita em 2 contextos de guerra. O prédio começou a ser edificado em 1870, 1872, após a Guerra do Paraguai, porque iriam homenagear Dom Pedro II pela campanha vitoriosa da Tríplice Aliança, que o Brasil foi protagonista, e o Dom Pedro II não quis a homenagem, mas aceitava que a verba fosse utilizada para a construção de escolas públicas na cidade. Ele sempre foi um incentivador, daí o próprio Colégio Pedro II, muito próximo daqui, e esse prédio virou uma escola, com arquitetura manuelina, uma escola muito referencial, bonita, a partir de 1872. Porém, quando chegou aproximadamente ali na transição para a República, já por volta de 1896, havia necessidade de espaços para assumir uma função do Poder Legislativo, que era o Conselho Municipal ou Intendência Municipal. E aí esse prédio começa a ser utilizado, deixa de ser uma escola e começa a ser apropriado por essas funções. E já ficou claro que também era um prédio que não tinha muito essa estrutura para assumir essa nova função. Então, em 1911, fez um concurso nacional que era para conseguir criar um prédio novo que representasse simbolicamente esse poder tão significativo, do Legislativo do Distrito Federal. Antes disso, o Poder Legislativo do Distrito Federal e, posteriormente, municipal, ele teve outras sedes, sim. todas mais ou menos por aqui pelo Centro. Sim, o poder central do Rio de Janeiro ficou desde a transição da monarquia para o Império, da monarquia para a República, perdão. Ele se estabeleceu aqui no centro, esse poder. E ele ocupou vários espaços, porque havia uma carência de espaços públicos grandiosos, Então ele ocupou espaços, por exemplo, na Cadeia Velha, depois vai se tornar o atual Palácio Tiradentes, espaços, por exemplo, no Campo de Santana, mas até perto ali das imediações da Casa da Moeda, mas até ele chegar aqui, até o prédio ser construído, ele rodou por vários espaços da cidade. E é um prédio lindo, que tem algumas características arquitetônicas que chamam a atenção. Inclusive, ele já recebeu um apelido chamado Gaiola de Ouro. Sim. De onde vem isso? Então, isso é uma curiosidade muito interessante, porque o prédio ele é imponente, ele foi feito para ser imponente, essa arquitetura eclética, com colunas jônicas ali, imitando essas características romanas. O custo dele de edificação foi muito elevado, em comparação a outros prédios daqui da região. Só para a gente ter uma dimensão disso, o Teatro Municipal, que tinha sido edificado em 1909, o custo do prédio, por exemplo, do Teatro Municipal, foi algo em torno de 10 mil contos de réis, enquanto esse prédio custou praticamente o dobro, 23 mil contos de réis para ser edificado. E um historiador muito famoso na cidade do Rio de Janeiro, que é o Brasil Gerson, que tem um livro sobre a história das ruas do Rio, ele começa a fazer uma crítica, dizendo que o gasto era excessivo, que isso aqui era uma gaiola de ouro, para que pudesse justificar tanto o investimento no prédio. Mas, de fato, o prédio é imponente, a arquitetura é muito simbólica, mostra essa evolução da cidade. Se você olhar os painéis, todo o projeto arquitetônico do Heitor Melo, a ideia era basicamente mostrar a importância do homem e a relação da transformação do espaço com o tempo. Então você tem um painel lindo do Correio Lima na frente, mostrando o desenvolvimento do trabalho agrícola, que o Brasil era um maior exportador de café naquele contexto. Então esse prédio gastou-se muito em função disso, mas também muito em função do mobiliário. Muitas peças compradas com madeira de lei, adornadas com elementos de ouro, que traz esse apelido e essa certa crítica que foi muito pertinente naquele momento. Vamos ver mais um pouco do bate-papo entre os dois. Entrei no site, não achei uma frente parlamentar que me represente. Caso seja criada uma nova, como que é definido esse tema? Se não tem um tema lá, como é que eu faço para tentar levantar um tema novo? Boa sua pergunta. Veja, a gente está vivendo no mundo contemporâneo um grande desafio, porque muitas vezes a democracia representativa, que tem no parlamento, no poder legislativo, a sua principal referência, nós escolhemos representantes que vão lá elaborar leis, vão lá definir um orçamento, vão dizer quem vai pagar mais imposto, vão estabelecer algum tipo de acompanhamento nas políticas públicas da prefeitura. Quer dizer, o poder legislativo, portanto, deveria nos representar. Mas a gente sabe que essa representação, no mundo contemporâneo, ela, às vezes, o próprio representante se vê em dificuldades de expressar aquilo que uma comunidade, um bairro, a cidade está desejando. Então, a questão da interação é fundamental. E, nesse caso,
Na medida em que nessa lista de frentes parlamentares tenha algum ainda faltando, cabe à própria sociedade procurar o seu representante ali na Câmara de Vereadores ou a sua representante e procurar fazer algum contato. E muitas vezes essa própria vereadora, esse vereador, ele passou naquela comunidade, passou naquele bairro durante o processo eleitoral, ele foi até bem votado. Então, nada mais natural que fazer esse contato e, se houver realmente receptividade, se a ideia fizer sentido, ou seja, de uma nova frente parlamentar, isso pode acontecer. E aí, claro, é necessário o que aparece no próprio site da Câmara Municipal, uma cidadania ativa. É preciso que todos nós, eleitores, procuremos entender que o processo de cidadania ativa não se encerra apenas na eleição, quando você registra o seu voto na urna eletrônica. Talvez mais importante será depois, quando de fato começa o trabalho legislativo. Como eu falei aqui, você vai ter uma lei orçamentária. Agora mesmo nós estamos atualizando a lei orgânica do município, é um momento muito importante, porque vai estabelecer, vamos dizer assim, um marco legal para o que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro nos próximos 10 anos, e, portanto, a participação da Câmara é fundamental. Então, eu diria que a própria sociedade deve exercer essa sua cidadania pós-eleição. E aí, acompanhando o que está sendo discutido na Câmara de Vereadores, identificando se algum tema está ficando ausente, se algum tema está sendo colocado de lado, ou seja, ela precisa também fazer algum tipo de pressão, fazer algum contato para sensibilizar os vereadores, principalmente que tem base eleitoral naquela área, que está suscitando a demanda, para que eles possam dar uma maior atenção. E aí, eu diria que a frente parlamentar tem sido uma novidade na dinâmica legislativa, porque ela pode responder rapidamente a algum tipo de demanda que tenha surgido na sociedade e que os vereadores, como eu disse, de forma suprapartidária, possam tentar dar algum encaminhamento. Claro, muitas vezes o encaminhamento depende também da ação da prefeitura, mas já sendo discutido na Câmara, já existindo algum consenso sobre que forma deve ser a política pública ou de que maneira a prefeitura possa atuar, isso já ajuda muito. Entendi. Então, vou dar um exemplo para o senhor. Eu sou ativista pela causa da inclusão digital. Se eu quero causar alguma pressão, se eu quero que essa causa ela vá para frente, a melhor forma seria ir diretamente nos vereadores que compõem aquela frente parlamentar, ou eu tenho alguma página, alguma coisa específica da frente parlamentar para poder fazer pressão? Vamos lá. No Brasil, a gente não tem um voto distrital que, na verdade, se houvesse, cada vereador representaria uma parte da cidade do Rio de Janeiro. Você saberia exatamente quem é o vereador eleito naquele território, naquela área. Bom, como o voto é proporcional e ele tem uma vantagem, que ele permite a representação das minorias, dos pequenos partidos, você tem que verificar que vereadores tenham um alinhamento ideológico, programático com aquela causa, que seria um caminho, ou, como eu sugeri antes, que esse vereador, embora a votação seja espalhada na cidade toda, ele terminou tendo uma votação mais concentrada em algumas áreas, em algumas comunidades, em alguns bairros, e de maneira que, de alguma maneira, ele representa aqueles eleitores lá. Então, esse é um encaminhamento. Essa sua questão eu acho muito importante. Não há frente ainda parlamentar sobre esse tema. Seria uma ótima sugestão, porque quando a gente agora... Eu sou professor, né, universitário, trabalho na PUC Rio e também na educação básica, colegas que trabalham na educação básica, ensino fundamental, ou mesmo no ensino médio, todos nós enfrentamos esse problema da desigualdade digital no Brasil, onde, de fato, uma parcela da sociedade conseguiu trabalhar em home office, uma parcela da sociedade, os seus filhos puderam acompanhar as aulas online, mas muita gente deixou de ter acesso à educação básica ou mesmo às aulas do ensino superior. Por quê? Porque, de fato, a questão de você ter um Wi-Fi em casa, de você ter um computador, né, um bom computador, um ambiente em casa de estudo, tudo isso não está acessível a muita gente. Então, sem dúvida, esse seria, novamente, uma boa sugestão para se fazer a nossa Câmara de Vereadores. Está faltando essa frente parlamentar.
Eu já vou começar então a correr atrás de alguns vereadores para ver se a gente consegue formar um, porque é um assunto que é um pouco urgente na realidade. Sem dúvida, sem dúvida. O Se Liga na Câmara de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente volta para falar mais sobre o Poder Legislativo e mostrar mais da Câmara Municipal dos Vereadores do Rio para você. Até lá!